Deus eterno e poderoso, Deus de Israel, aqui estamos na tua presença para apresentar a tua serva nesta tarde de hoje, segunda-feira, meu Senhor. Que nesse tipo de oração ela venha, meu Pai amado, falar aquilo que o Senhor deseja que ouvimos nesta tarde. Que ela assuma e que o Senhor apareça, que ela diminua e que o Senhor cresça. Que a tua graça, a tua unção venha fazer-se presente na vida dela nesta tarde. Que como as outras vezes o Senhor usou, que nesta tarde o Senhor venha usar tremendamente a boca da tua serva. Que a palavra venha a ser abençoada, Senhor Jesus. E peço a Ti, pela autoridade do Espírito Santo, que vede toda e qualquer retaliação contra a vida dela, contra a vida do esposo, contra a vida do filho. Porque sabemos que o inimigo não quer que a palavra seja feita. Aqui estamos em Tuas mãos apresentando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Isso daí é para mim, né? E agora é para Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Oh, glória! Círculo de oração, a gente tem que estar mesmo na pouca força, ó, dar o melhor de nós. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês que estão aqui. Eu sou grata a Deus por ter me permitido estar no nosso círculo de oração, porque a fúria do inimigo é que estejamos o tempo inteiro desanimados, enfraquecidos, que a gente olhe para o nosso problema e não olhe para o Deus que a gente tem. E eu sou grata a Deus por isso, por me permitir entender que independente da tribulação, Ele está ao nosso lado, está à nossa direita, está diante de nós, guiando os nossos passos. E como o nosso pastor Tiago ele estava falando a respeito de uma das nossas conversas, tem momentos na nossa vida de que a gente precisa de verdade esquecer todo o grau de parentesco, todo o grau de amizade e se permitir ser usado por Deus em algumas situações. E eu sou grata a Deus porque meu esposo aprendeu a me ouvir. Não que ele não me ouça, igreja, mas que ele percebeu e ele começou a enxergar que as coisas que eu falava para ele não vinham de mim, vinham do Senhor. E não são, como ele falou, vocês ouviram ele dizer, não eram palavras boas de se ouvir, mas eram palavras para despertá-lo. Porque tem momentos na nossa vida que aquela palavra branda, que a Bíblia ensina a gente a falar, nem sempre vai surtir efeito. E às vezes a palavra que nos exorta, ela vai nos sacudir, vai nos despertar, vai dizer, olhe, não é por esse caminho, olhe, você está focando nisso, mas você tem que focar nisso, porque Deus ele está te direcionando para isso. E toda vez que você estiver sentindo vontade de desanimar, vontade de largar tudo, vontade de abandonar a família, vontade de abandonar emprego, vontade de abandonar a fé, lembre que um sacrifício muito caro foi pago por mim e por vocês. E esse sacrifício, ele alcançou a mim e a você, independente do que a gente podia oferecer ao Senhor Jesus. A gente não tem nada a oferecer. Ele nos olhou com misericórdia, Ele nos olhou com amor. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Ele não amou só Rosana, Ele não amou só Miriam, Ele amou o mundo. Então aqueles que estão lá fora também, o Senhor, Ele deu o seu Filho, o melhor que Ele tinha por nós. Por isso que eu sempre digo, gente, vamos dar o nosso melhor para Deus, até o nosso amém, até o nosso aleluia, até o nosso glória a Deus. Porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Então a gente tem que dar o melhor agora. Porque no dia que perecermos, a gente não vai poder mais dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então que a gente possa dar o melhor, mesmo que seja o melhor sem voz, mesmo que seja o melhor em espírito, mas que a gente possa dar o nosso melhor a Deus. Amém? Amor, que bom que você percebeu que a nossa conversa era mais espiritual do que física.
mas que Deus continue te abençoando e te trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Aleluia. Bebi água, agora me lembrei de Camila. Eu também lembrei. Lembrou, não foi? Amém. Glória a Deus. Gente, sem muita demora, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus me trouxe ontem pela manhã. Eu até achei que era reflexão, mas Deus direcionou as coisas para outra coisa e eu sou grata a Ele por isso. E está lá no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 5. Coloquem aí, Eclesiastes 5. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê sua Bíblia? Em frente. Estreita sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 5. Todo mundo está acostumado com 3, né? É um tempo determinado. Aleluia. A partir do verso 1. Vamos lá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui com o meu celular, porque aqui eu botei 3 traduções da Bíblia. E aí, para mim ficar melhor. Aleluia. Na minha Bíblia, ela é Almeida corrigida e atualizada. Diz o seguinte, no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 5, verso 1. A epígrafe do texto, como diz meu pastor Edivaldo, diz o seguinte: vários conselhos práticos. E na NVT diz o seguinte: instruções para se aproximar de Deus. Quem não quer, né? Quem não quer uma instrução para se aproximar de Deus? E diz o seguinte no verso 1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eu vou na NVT para vocês verem se fica melhor a tradução. O mesmo versículo, versículo 1. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que você faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta a oferta a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas, eu já estou no verso 2. Nem apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra, portanto, fale pouco. Missionária, a senhora leu só o verso 1 na sua Bíblia e depois foi para outra. Mas o que Deus quer falar aos nossos corações vai até o verso 5. Mas eu vou me prender agora no verso 1, amém? No verso 1 do livro de Eclesiastes, no capítulo 5, fala: guarda o seu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício. Mas aí eu fiz assim: Senhor, por que o Senhor me deu essa palavra? O Senhor está exortando a mim primeiro? E por que o Senhor fala para a gente guardar os nossos pés? E aí eu fui parar e analisar e observar. Não pesquisei, não fiz pesquisas, conjecturas não. Eu me prendi na palavra do Senhor dessa vez. E quando o Senhor fala para a gente guardar os nossos pés, o Senhor fala para a gente ser cauteloso. Quando Ele fala para a gente guardar os nossos pés, Ele diz: tenha cautela quando entrar na casa de Deus. Tenha reverência quando entrar na casa de Deus. Tenha cuidado quando entrar na casa de Deus. E Ele fala: e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. Ou, trazendo para minha conjectura, ao invés de você chegar e despejar tudo diante de Deus, o que a maioria de nós fazemos, né? A gente tem as nossas demandas, a gente tem as nossas perguntas, a gente tem as nossas queixas, e chega aqui diante de Deus e nem para um pouco para respirar, organizar a mente, já derrama tudo diante de Deus. Sim, vocês podem fazer isso.
Sim, vocês devem fazer isso. Porque aqui é o lugar. Aqui é o lugar para você se derramar diante de Deus, para você fazer as suas petições, para você reivindicar algo que você acha que merece de Deus. Mas quando fala a ouvir, não é ouvir só a voz de Deus, mas ouvir a palavra. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem no ouvir a palavra de Deus. E quando fala para você ouvir, está querendo dizer o quê? Se alimente. Seja cheio da palavra. Porque a palavra, ela vai quebrar o jugo. A palavra, ela vai lhe dar entendimento do que Deus quer falar para você. E tantas vezes a gente vem cheio de problemas, cheio de demandas, e o principal, a gente não fica focado, que é no ouvir. É no ouvir a Deus. É no ouvir Deus se revelando para nós, pastor, dentro das escrituras dele. É ouvir Deus dizer: filho, filha, eu estou dizendo a você que tem de bom ânimo, filho, filha, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Você pode estar passando num momento difícil, mas eu sou Deus. Esse momento difícil pode ser um vento, pode ser uma tempestade, não importa, mas eu sou Deus na sua vida. Aleluia. Então, quando a gente para e não derrama diante de Deus logo as nossas demandas, mas para e ouve Deus falar conosco, a gente respira e a gente entende que todas essas demandas, elas vão chegar um tempo que elas vão cessar. Mas se você estiver alicerçado na rocha que é Cristo, que através da palavra de Deus Ele nos diz que anima-te, tem bom ânimo, e que Ele diz a você: olhe, você vai ter aflições, tenha ânimo porque eu venci o mundo. Aí você vai entender: pastor, a minha demanda, ela não é maior do que o meu Deus. O Senhor está me dizendo dentro da palavra dele, por isso que o Senhor diz: para e ouve. Ouve, porque o que eu tenho aqui dentro é maior do que o seu problema. Se alimenta, porque se a fé vem no ouvir, meu pastor, é no ouvir que a gente vai ser alimentado. É no ouvir que vai ser quebradas as cadeias. É no ouvir que a gente vai dizer assim: Senhor, eu estou entendendo, eu estou passando, mas é para o meu aprendizado. Eu estou passando, eu estou precisando ser exortado pelo Senhor dentro da palavra. Porque não vai adiantar eu chegar e derramar as minhas demandas e sair daqui da forma que eu entrei. E quando a gente para e entende, quando o Senhor fala aqui do sacrifício de tolo, muitas vezes é isso, pastor. A gente não é sacrificar, porque muitas vezes a gente pensa em sacrifício, e aí a gente lembra daquela igreja neopentecostal, que diz que você tem que sacrificar para você vencer, que diz que você tem que ir para tal de uma fogueira, mas não é esse sacrifício que o Senhor fala. Naquela época eles sacrificavam realmente, não é? O animal. Mas hoje não existe esse sacrifício. Porque quando Jesus ele fez o único sacrifício por nossa vida, cessou, o véu do templo se rasgou, a gente teve livre acesso a Deus. Mas esse sacrifício de tolo, sabe o que é? É quando a gente diz: Senhor, eu vou te adorar 24 horas. E quando chega no dia, esquece. Esse é um sacrifício de tolo. Porque quando você não se alimenta da palavra, você pode fazer 10 dias de jejum. Mas se você não tiver alicerçado e alimentado, vai ser simplesmente um jejum intermitente de 10 dias. É quando a gente entende que existem coisas maiores do que a gente está querendo fazer esse tipo de renúncia. E aí eu entendo: eu preciso renunciar, porque tem momentos que a gente precisa de verdade. Se separar, não é se separar no casamento, é separar para consagrar, para se fortalecer. Mas quando o Senhor diz que é mais importante você parar e ouvir do que você chegar e votar ou sacrificar algo que você não pode, ou que Deus está dizendo: filho, o que eu quero é o seu coração. O seu sacrifício não está sendo de coração. O que você está depositando diante de mim não é o que eu quero. E às vezes não é nem na casa de Deus que eu estou falando. Eu estou falando da sua própria casa. Às vezes você quer se abster de algo e consagrar a Deus aquilo. E Deus está dizendo: não, eu quero que você se alimente da minha palavra, porque é ela que vai te libertar. Eu quero que você leia mais a minha palavra, porque é ela que vai te encher e vai te dar força para você prosseguir. Enquanto a gente não entender que são essas pequenas coisas que a gente acha que o sacrifício sempre é financeiro,
Que a gente acha que o sacrifício é sempre um jejum daqueles difícil, ou aquele que a gente não pode ver nem ouvir nada. Eu ouvi uma irmã em Cristo dizer que ela estava sem Zap, sem Face, sem Instagram. E fazer que nem um determinado diácono falava aí, evangelista também fala e. Gente, tem quanto tempo que as redes sociais entraram e quantos anos de vida a gente tem viveu sem eles? Evangelista nacional evangélico, quanto tempo tem que a senhora viveu sem redes sociais? Redes sociais vem agora, gente, explodindo, vamos dizer 20 anos. Eu já tenho 41, então isso quer dizer que 21 anos da minha vida eu vivi sem. Isso não pode ser pauta para a nossa fé, nem um sacrifício da nossa vida. Ele não pode ser prioridade e acaba sendo, pastor. Acaba sendo hoje motivo de jejum, uma coisa que é vergonha. Você fazer jejum de redes sociais, mas eu faço por quê? Porque eu sei que ele está querendo tomar o lugar de Deus na minha vida. E quando a gente chega a ponto de sacrificar, chega a ponto de dizer eu não posso, é porque já está dominando você. E não é vergonha, é vergonhoso falar. Mas não é vergonha você fazer o jejum para você parar de mexer nas redes sociais. Porque aquilo ali está te distanciando de Deus. Está verdadeiramente. E eu não tenho vergonha de dizer. Por isso que pastor, qualquer pessoa que falar comigo aí já sabe. Missionária Rosana vai ver daqui a algum tempão. Eu não respondo imediato, não é porque eu não quero. É porque o celular hoje na minha vida não é tão importante. Já foi, já. Precisei fazer jejum? Precisei. Porque eu sabia que sozinho eu não ia conseguir. Eu precisava da ajuda de Deus. Mas a gente precisa entender que para que isso viesse tomar essa posição na nossa vida, foi porque houve o quê? Uma permissão. E por que a gente permitiu? Porque a gente achou espaço para que isso tomasse o lugar. Porque senão, isso ia tomar o lugar. Isso ia tomar o lugar. E não isso ia tomar o lugar. E aí, quando a gente fala, não, eu vou fazer um sacrifício. Eu ouvi pastores falando. E eu constatei isso no dia do ID aqui na igreja. No dia que teve ID aqui, 3 Bíblias foram largadas na cadeira. E nenhum celular. Nenhum celular. Hoje se perde Bíblias, documentos, chave de casa, mas o celular não. Por quê? Porque ele tomou um lugar muito grande na vida do ser humano. E eu vi até um perdão tá falando isso, mas tem a ver com a palavra. Eu estava vendo um videozinho, uma charge. Eu até li para meu esposo, para meu filho, que eu achei interessante. É uma charge, a primeira charge, a mulher estava com as sacolas. E aí ela lembrou, saiu no carro, bateu a porta. E aí quando o carro começou a andar, ela começou a gritar, eu esqueci meu celular dentro do carro. E começa a gritar, para o carro, que eu esqueci meu celular dentro do carro. O motorista do carro parou e olhou para trás, para o banco de trás e disse, tem uma criança segurando o celular. Ela, eu esqueci meu filho também. É engraçado, mas acontece. A missionária, a senhora está falando que uma mãe pode esquecer de um filho? Será que não? Isaías 41, 49, 15 fala. Então, gente, é uma brincadeirinha, mas sim, pode acontecer. Pode acontecer com o missionário. Não, você não vai esquecer nem de um carro. Claro que você não vai esquecer. Mas vamos dizer que está em casa, a criança no celular, em casa, brincando. Você lembra de pegar tudo para sair. E quando você lembra do seu celular, que você vai buscar, está na mão de quem? Da criança. Que nem tomou banho ainda. Tá vendo aí? Olha Deus falando. Verdade, gente. É verdade. É verdade. Eu tenho um filho, eu sei disso. Hoje, a minha briga em casa com meu filho é isso. Ele tem 1 hora para redes sociais. Seja celular, seja notebook, ou seja televisão, no YouTube. Essa 1 hora é de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Final de semana ele está liberado. Mas durante a semana é 1 hora a cada... Passar disso ele não pode mais. Por quê? Porque ele estava dando mais importância às outras coisas do que estar conosco. No convívio da família. Então hoje a gente precisa entender, missionária, mas o que é que tem a ver com o versículo? Tem sim, prioridade. Quando você entende que você precisa ouvir mais a palavra, se alimentar mais da palavra, se alimentar mais de Deus, você entende que você não precisa
chegar na casa de Deus ou determinar certas loucuras que eu vejo pessoas fazendo em prol de uma santidade que Deus quer na palavra dele. Então, no verso 2 diz o seguinte: não precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Olhe bem, por que Deus está falando isso? Porque o Senhor conhece o nosso coração. E às vezes a gente quer prometer algo a Deus que Deus sabe que a gente não vai cumprir. Por isso que Ele diz: não se precipite em falar, não se precipite em prometer nada a Deus, porque Ele conhece o nosso coração e sabe até onde somos capazes. E Ele diz o seguinte, dando continuidade: porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as suas palavras. Aí alguém que conversa muito vai dizer: missionária, a senhora estreitou minha terra porque eu sou falante. Deus não está falando isso. Deus está falando o que você promete diante de Deus. Porque muitas vezes nós abrimos a nossa boca, eu me incluo nisso, e prometo a Deus, sabe o quê? Amanhã eu vou para o monte. Falei que dia, missionário, evangelista? Sexta, não foi? Vou para o monte amanhã. O monte é o lugar onde a gente vai orar. Então eu estou dizendo a Deus que amanhã, no outro dia, eu ia orar, tirar um tempo de comunhão com Ele. Eu precipitei os meus lábios, mas não fui para o monte. Isso é o voto. Isso é o voto que foi quebrado. Então eu precipitei os meus lábios. Eu deveria ter me calado e chegado no dia, eu ir adorar o Senhor no monte. Então, quando a gente entende que até essas coisas é algo que você está fazendo para o reino espiritual, Deus está envolvido. Então, não se precipite em dizer que você vai para cá, você vai para lá, você vai fazer uma visita, você vai evangelizar, se depois você não vai fazer. Você está fazendo um voto com Deus. Você está dizendo diante de Deus que você vai fazer isso para a obra dele. E depois você deixa de fazer. E no verso 3 diz o seguinte: porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Poxa, deixa eu ler nesse aqui, NVT. Aleluia. O 2 diz o seguinte: não se precipite em fazer promessas, nem apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra. Portanto, fale pouco. O 3 diz: do excesso de trabalho vem o sonho agitado, e do excesso de palavras vem as promessas do tolo. Vocês estão percebendo que Deus está sempre falando sobre muitas palavras, falar demais. Sabe por que o Senhor está falando isso? Porque quando a gente fala muito, a gente não cumpre nada. Quando a gente fala muita coisa, promete muita coisa a Deus, Deus já pensa, já sei que aí não vai fazer nem metade. Então, quando a gente guarda os nossos lábios, tá só você e Deus em espírito. Mas Ele sabe, Ele sonda os nossos corações. Então, não prometa nada a Deus que você não vai cumprir. Porque para o homem, depois vai passar. Mas diante de Deus, você está em falta. E mais para baixo eu disse que eu vou ler com vocês até o 5. O verso 4 diz o seguinte: quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O que votares, pague-o. Aí agora que estreitou a nossa terra. Se você prometeu, vou trazer a evangelista Valquíria aqui porque ela cumpriu. Se você prometeu que você vai dar um dia no bazar, você venha e você cumpra. Por quê? Porque você chegou, o bazar é a obra de Deus, é voltado para o café solidário. E se você disse, eu vou dar um dia no bazar, você não está fazendo nem para o pastor e nem para a missionária. Você está fazendo para Deus. E no dia evangelista veio, os meninos se envolveram, vieram no sábado, fizeram a maior festa aí na frente. Não venderam nada, mas animaram a frente. Por que eu estou falando? Não, eu estou falando não venderam nada no sentido das crianças.
Fizeram a maior festa, todo mundo passando, todo mundo rindo. Uma moça se agradou deles, ofertou para o café solidário. E no final ainda venderam material de Miriam. Então isso quer dizer assim. Uma moça voltar para ajudar o café. Exatamente. E o que acontece? Ela prometeu, ela votou, não foi a mim nem o pastor, foi a Deus. Então quando você disser no seu coração, eu vou lavar o chão da igreja, você não falou, não comprometeu comigo, você comprometeu com Deus, porque a igreja é a casa de Deus. Eu estou aqui de favor, mas é a casa de Deus. Se você votou que você vai lavar as cadeiras da igreja, compra. Eu não estou falando que vocês precisam fazer, mas se vier no seu coração fazer e você disser que você vai fazer, faça. E quando fala de você cumprir um voto, eu me recordo que no início do ano, a gente não estava aqui ainda, no início não, no final de dezembro, nós fizemos passamos um envelope chamado Primícias. Eu não vou me esquecer disso. E esse envelope de primícias, ele tinha objetivo. Era o seu primeiro valor que você recebesse em janeiro. Você ia tirar uma oferta de primícias, ia ser o valor que Deus colocasse no seu coração. E você traria esse valor. Toda a igreja foi impulsionada a pegar. Foi obrigada? Não. Quem sentiu no coração, pegou. Quem está aqui sabe que a missionária, o pastor Tiago, não é de passar envelope para vocês ficarem fazendo volta de nada. Eu senti no coração, passei, a igreja toda sentiu no coração para pegar. Todos que pegaram o envelope, a grande maioria trouxe a sua primícia. Uma parte não trouxe. Fizeram mal para a missionária? Fizeram mal para o pastor? O voto foi para mim? Foi comigo? Não. Foi com Deus. Por quê? Porque quando você pega o envelope da oferta, você está sendo você e Deus. Não é a missionária. A missionária não está aqui falando da oferta, não. Eu estou falando da palavra. Então, quando você pega um envelope de oferta, seja para que for. Lembra que eu falei a vocês? Quando vem as moedinhas, agrada o meu coração. Sabe por quê? Porque é fidelidade, você está semeando. E quando você semeia, você vai colher. Não importa o que você der, vai importar o seu coração. É o seu coração que pesa. Se você dá só porque os outros estão dando, está fazendo que nem Safira e Ananias. E não agrada a Deus. Tanto não agradou que eles tiveram a sentença. Quando você pega com o seu coração e diz, Senhor, eu vou ofertar X valor porque eu sinto no meu coração de fazer. O próprio Deus provê, porque Ele conhece o seu coração. Agora, se você pegar, você receber e você não ofertar, não é a mim que vocês estão em falta, é ao Senhor. O verso 5 diz, melhor é que não votes. Repitam comigo aí o verso 5. Melhor é que não votes. De novo, melhor é que não votes. Melhor que não votes. Sabe por quê? Porque quando você pegou um envelope, como eu já falei que a gente não passa envelope, vamos dizer que tem campanha A, B ou C. A campanha da máscara abençoada. Gente, pelo amor de Deus, brincadeira, em nome de Jesus, Deus sabe que eu não faço isso. A campanha da máscara abençoada. Você pega a máscara e pega o envelope. Graças a Deus a gente nunca fez isso. Você pegou a máscara e pegou o envelope. O envelope é para você colocar o que Deus colocar no seu coração. É para você fazer com emoção? Não. A primeira coisa que eu digo é isso. Não faça com emoção. Porque quando é Deus, Ele diz o valor. Comigo é assim. Quando Ele manda eu pegar, Ele já diz até o valor antes de eu pegar. Para eu já entender que é Ele na história. Pegou, Deus disse o valor, você pegou o envelope. Chegou no dia de cumprir, Deus já deu, você já gastou, Ele já deu de novo, você já gastou de novo, Ele já deu de novo, você já gastou de novo. Você está sendo desonesta com a gente ou com Deus? E você acha que Ele vai continuar provendo? E quantas vezes amarra tudo e diz que é Satanás, gente? Quantas vezes, meu esposo, ele está aqui, ó, de prova. Ele já testemunhou várias vezes. Acho que o Júlio já está cansada
de ouvir o pastor dizer que chegou um determinado tempo da vida dele, que eu cuidava da finança dele, e a primeira coisa que eu fazia era tirar o dízimo dele. E depois separava todas as contas para pagar, e o que sobrava ia para a mão dele. Um determinado dia ele disse: eu vou cuidar da minha finança. E o que foi que eu fiz? Sim, Senhor. E o que foi que aconteceu com os cartões de crédito? Embolou tudo. Embolou tudo. Por quê? Porque quando tirava o que era de Deus, o dinheiro dava para pagar tudo. E sobrava um valor para ele. Mas ele achou que o que sobrava para ele era pouco. Então ele achou melhor ele dividir tudo, administrar tudo e não devolver a Deus a primícia. Eu vou dar na quinzena. Chegava na quinzena, não dava. O que aconteceu? O mocinho embolou os cartões, o mocinho ficou sem saber o que fazer, e depois o mocinho veio dizer: ligue aí pra gente ver como vai fazer para poder pagar os cartões. Resumindo, consertamos, as finanças voltaram para minha mão, mas primeiro ele precisou pagar o preço. Ele pagou o preço. Qual foi o preço? Um dos cartões ele teve que perder. Por quê? Porque ele demorou de pagar, fez o acordo, quebrou o acordo, pagou de novo e o banco cancelou o cartão. Ficou com o outro, a gente pagando tudo direitinho, e ali a gente não é fiel a Deus. Se ele está nos dizendo: é melhor que não votes, não vote. É melhor que não pegue, não pegue. Porque você pega algo que você sabe que vai trazer bênção para a sua vida, e você bota dentro da Bíblia e esquece, é o que você quer para a sua vida? Um atraso. Se ele diz: é melhor que não votes, não pegue. Seja sincero com Deus. Senhor, eu tenho dinheiro, mas eu não quero dar. Mas não faça como Ananias e Safira, que eles queriam fazer como os outros. Foi Nicodemos? Que deu tudo, que vendeu vendeu a propriedade, deu tudo. Exatamente. E quando eles viram aquilo, eles queriam fazer o quê? Presença. Presença. Quantos eu vejo fazendo isso? Sem condições. Se você não pode, é melhor que não pegue. Mas não vê todo mundo pegando, e pegue também e guarde. E deixe preso dentro da Bíblia. Ou jogue um canto da gaveta de casa. Por quê? Porque o Senhor cobra, gente. É melhor que não votes. No final do verso 5 diz o seguinte: do que votes e não pagues. É isso. Missionária, esqueça a parte do dinheiro, esqueça a parte do dinheiro. Vamos lá. Eu disse no meu coração que eu vou ajudar no Café Solidário. Já se foram 2 edições. Você votou a quem? A missionária ou a Deus? A Deus, porque a obra é de quem? É de Deus. Se você colocou no seu coração: eu vou jejuar todo sábado para que a irmã Miriam consiga um emprego. É um voto com Miriam ou um voto com Deus? É com Deus. É com Deus. Se você não fizer, é você e Deus, não é você e Miriam, não. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que existem coisas na nossa vida que travou porque votamos e não cumprimos. É muito importante. O Senhor ele já vem nos preparando desde o primeiro voto, da primeira parte. E quanto mais a gente fala, o Senhor já está vendo ali que ali não vai ter coisas cumpridas. É melhor que falemos poucos e cumpramos o que a gente falou, do que a gente falar, dizer que vai fazer e não faz nada, gente. É isso que Deus está falando para mim e para você. Fale menos, faça mais. E a obra de Deus está precisando é disso. A obra de Deus está precisando de bocas fechadas e pés altivos. Como assim, missionária? Como é que a gente vai fazer a obra de Deus de bocas fechadas? Não. Entenda. Às vezes quando você fala e você não faz, vai causar atrito. É melhor que você faça e depois você fala. Como assim, missionária? Não, eu disse que eu venho aqui ajudar a Miriam de manhã no bazar. Eu estou falando porque o bazar está ali funcionando. Eu vou ajudar a Miriam no bazar. 9 horas eu estou aqui. Aí quando dá 9 horas, cadê Stephanie? Nada de Stephanie. Dá 1 hora da tarde, cadê Stephanie?
Nada de Stephanie. Dá o outro dia de manhã, cadê Stephanie? Nada de Stephanie. Quando chega de tarde, Stephanie, por que você não foi pro bazar dar seu dia no bazar? Menina, você não sabe, tinha uma roupa lá para eu lavar. Minha boneca precisava tomar banho, estava chorando. As desculpas pelas falhas. Se você prometeu, é melhor que você cumpra. Viu, Stephanie? É melhor que cumpra, gente. É melhor que cumpra, porque quando a gente fala muito, às vezes a gente não tem como cumprir. Eu falo por mim, que quantas vezes eu falei, Senhor, hoje eu vou consagrar o dia todo para o Senhor. Aí eu começo o dia bom. Louvor, ler a Bíblia, adoração, até ensaio umas dancinhas lá. Daqui a pouco entra o pastor, não vai tomar café? Não, estou consagrando. Daqui a pouco entra o filho, mãe está fazendo o que no quarto? Estou orando. Daqui a mais 20 minutos entra o pastor de novo. Que hora vai acabar a consagração? Aí eu digo, agora já me deu fome de tanto você falar. Quer dizer, eu poderia o quê? Ter me reservado, eu já preparava todo mundo. Olha, não me futuque não, que eu só meio-dia a gente conversa. E levar a minha consagração, a minha dedicação a Deus, o meu momento com Deus ali. Porque é necessário a gente cumprir o que promete. Com o filho, não é assim? Quando a gente promete coisa ao filho, o que é que acontece? Ele fica como? Insistindo. Até cumprir, não é isso? Ah, será que Deus tem que ser assim também como os nossos filhos? Ele não precisa, mas nós precisamos dele. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Se Ele é nosso socorro bem presente, e a gente sabe que quando a gente precisar, Ele vai estar ali, por que a gente não está sempre que Ele nos chama? Sempre que Ele nos chama, a gente não diz, eis-me aqui, Senhor. Assim como Samuel. Quando Ele faz assim, filha, oi, pai. Às vezes a gente ouve Ele chamar. Às vezes o chamado dele, sabe qual é? Vá orar por irmã tal. Às vezes o chamado dele, sabe qual é? Levante aí mais cedo, vai entoar um louvor para mim. E isso, para a gente, não é nada diante da grandeza do que eles podem nos dar. Amém? Hoje a missionária está falando muito. Aleluia. Então, voltando ao verso 4, diz, quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo. Poxa, não tem nem aqui que eu queria mostrar a vocês uma coisa, mas está na outra caixa. Tem um envelope de uma campanha que foi a campanha da Arca, que foi a última campanha antes da do perdão. E veio um pastor aqui, pastor Ivan, amigo do pastor Tiago, e ele lançou um desafio na igreja. E a igreja abraçou, todo mundo pegou o envelope, todo mundo se esforçou, todo mundo veio, cumpriu o envelope. E eu tenho certeza que se todo mundo tivesse no coração o mesmo desejo de cumprir o voto, como fosse o desejo de testemunhar o que aconteceu, acho que ia ser porção dobrada. Porque a gratidão, ela gera segundo milagre, como diz o apóstolo. Porque eu tenho certeza que todos aqueles que trouxeram com amor, Deus abençoou. Todos aqueles, e eu vi o povo vir com alegria, trazer a oferta, trazer seu dízimo. E muitas vezes eu não vejo as pessoas virem com alegria trazer suas moedinhas. 50 centavos, R$1, 2, quando Deus dá 10, dá o 10, quando Deus dá 50, traz os 50. Eu não estou mandando você trazer o dinheiro todo não, porque eu não sou maluca. Eu não sou louca. Eu sou louca para trazer o meu, mas não mandar os outros trazer o dele. Já fiz mesmo loucura disso, não é quando eu estava na neopentecostal não, foi quando eu estava na igreja quadrangular e depois quando eu vim para o verbo. Já disse, Deus, eu quero fazer isso. E dou a ele. E nem me preocupar o que é que meu líder ia fazer com o dinheiro. É isso que a gente precisa entender. O dinheiro é para a obra. É sempre para a obra. E enquanto eu pensar nisso, que é para Deus, tudo vai transcorrer bem na minha vida. Tudo. Então guarde isso na tábua do seu coração. Quando você fizer um voto com Deus, seja você e Deus, mas seja fiel. E não tarde em cumprir. Por que está falando para você não tardar em cumprir? Porque a gente tem a tendência de esquecer. A gente esquece. Se você disser, eu vou fazer isso, e você não anotar, você esquece. E se você botar algum envelope dentro da Bíblia, é capaz de você deixar passar. Se você botar
você tem que botar no lugar que você sabe que você é ou no começo ou no final. Porque você pode esquecer. Lembrando, a missionária não está falando em dinheiro. A missionária está falando em compromisso. Se você firmou um compromisso com Deus, cumpra. Não espere para amanhã. Se você falou que é hoje. Amanhã, não. Hoje. Se você quer fazer algo e você quer chamar a atenção de Deus, que a gente sabe que é impossível, porque o Senhor é presciente. Presciente é porque Ele já sabe até o que você vai fazer amanhã. Então, se você marcou hoje, faça hoje. Ah, mas é porque eu estou com dor. Vá hoje. É porque eu estou com dente doendo. Vá hoje. Vá hoje. Sabe por quê? Porque amanhã talvez a bênção ela chegue mais rápido. E às vezes a bênção já está desprendida para amanhã. Mas porque você disse que já não ia fazer hoje, aí você já vai protelar. Deus não tem essa questão de barganha. Deus é Deus. Mas eu tenho certeza que tudo que a gente traz para Deus, seja em oferta de louvor, seja em oferta de presença, seja em um culto racional a Ele, porque o culto que vocês prestam a Deus é individual. Eu presto o meu e vocês prestam o culto de vocês. Então, quanto mais qualidade a gente coloca no culto que a gente está prestando a Deus, tenha plena certeza disso. Você vai receber tudo que você dá a Deus, você recebe de volta. Seja em bênção financeira, seja em saúde, em prosperidade. Porque prosperidade não é só prosperidade financeira. É em prosperidade, é em livramento, em todas essas coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Até aqui me ajudou.